Autoridade. Só a menção dessa palavra gera um certo desconforto por causa do abuso de autoridade que acontece praticamente em todos os níveis. Hoje é comum se questionar toda e qualquer autoridade e não se ter nenhum respeito por ela. Essa atitude permeia a sociedade e é encarada como norma. Esse espírito pode ser contagioso como uma doença e distorcer nossa atitude quanto a se submeter à autoridade. E o que dizer da expressão de autoridade de Deus? Soa mais agradável para você? Mais importante, existe algo na palavra de Deus que mostra como Jeová se sente a respeito da submissão leal à sua autoridade? Um relato sério e que prende a nossa atenção está registrado no livro de Números, capítulo 16. O drama a seguir apresentará alguns eventos e seus efeitos significativos para a nação de Israel. Ao passo que assiste a ele, visualize qual o personagem que melhor representa seus mais profundos sentimentos a respeito da autoridade. Como a autoridade de Deus se manifesta entre os humanos? Também tente ver quantos aspectos da lealdade você consegue identificar, ao passo que a luta entre o certo e o errado se desenrola diante de você. Na conclusão deste drama, analisaremos essas questões e suas aplicações para nós hoje. Agora, apresentamos o drama Respeite a autoridade de Jeová. Jeová dos exércitos, feliz é o homem que confia em ti. Muito bom. Seu pai deve estar orgulhoso de você. Obrigado, tio Kana. Você está tocando bem. Aliás, muito bem. Você tem futuro no tabernáculo. Aprendi muito com vocês. Queria que vovô estivesse aqui para ver isso. Sabe, foi seu avô Corá quem fez essa harpa para mim quando eu tinha sua idade. Isso já faz muito tempo. Eu sei. Meu pai me contou que o vovô ensinou vocês a tocar e que vovô estava ao lado de Moisés quando Jeová mandou que os idólatras fossem executados depois do êxodo. Ele era um homem muito bom naquela época. Meu pai não fala muito sobre ele. Às vezes ele fica tão triste. Como você está agora. É verdade. Mas sabe, essa é uma longa história. Eu e seu pai não falamos muito sobre isso. Na época, você era novo para entender o que se passava e por que aquelas coisas aconteceram. Mas não é mais criança, né? Então vou te contar mais detalhes, tá? Sabe, o seu avô Corá
era ajudante dos sacerdotes, como eu sou e você será um dia. Ele também era primo de Moisés. Jeová usou Moisés para nos libertar milagrosamente da escravidão no Egito, abrindo o Mar Vermelho na nossa frente. Nunca vou esquecer aquele dia. Todos dizem que aquilo foi maravilhoso. Lembro que, quando eu era pequeno, meu pai sempre contava como Jeová nos libertou através do Mar Vermelho. Era a minha história favorita e ainda é. Mas pouco depois, muitos se esqueceram de tudo aquilo que Jeová tinha feito por nós. Depois do Êxodo, Jeová nos falou por meio de Moisés, dizendo: se obedecerem estritamente a minha voz e deveras guardarem meu pacto, se tornarão minha propriedade especial dentre todos os povos. Prontamente respondemos com uma só voz: tudo o que Jeová falou queremos fazer. Não tínhamos nem ideia das duras provas que nos aguardavam na jornada pelo ermo. Este aqui fica atrás. Vamos lá. Certo, esse vai na frente. E esse vai atrás. Isso, põe ele aqui. Isso aí, legal. Este é o último. Tá pronto. Daí Jeová disse a Moisés: estenda sua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios. Não. Então, as águas cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de Faraó, e não sobrou nenhum deles. Puxa, foi muito legal. Vamos fazer de novo. Mas desta vez eu quero ser Moisés. Só se você for encher a jarra. Porque eu fui o último a encher. Tá bom. Eu não esperava isso de vocês. Vocês deveriam pelo menos tentar entender por que seu pai se opõe a Moisés. O povo já está cansado de Moisés. Não veem quantas queixas e reclamações tem havido? Não veem que Moisés e sua família tiranizam o povo de Jeová? Não veem que... Não fale desse jeito. Você é nosso primo e levita como nós. Você sabe que Jeová designou Moisés e Arão e que Moisés foi escolhido por Jeová para nos levar para a terra prometida. Mas Eucana, como meu tio Corá, seu pai, já está cansado de dizer, a Assembleia toda é santa. Por que Moisés e Arão têm de se colocar acima da congregação de Jeová? O próprio Corá foi fiel por muitos anos, mesmo debaixo de dura escravidão no Egito. E ele até viu a libertação milagrosa do nosso povo através do Mar Vermelho, pela mão de Moisés. Ele até participou no cântico, louvando a Jeová, por ter destruído os que nos perseguiam, naquele mesmo mar. Isso, Abiasaf. E lembre-se, seu pai provou sua lealdade a Jeová, quando participou em executar o julgamento de Deus contra os que adoraram o bezerro lá no Monte Sinai. Eu lembro de como nosso pai e outros levitas passaram pelo acampamento e executaram 3.000 idólatras em obediência a Jeová. Mas agora... Esse é o ponto, Assir. Chamariam esse levita genuíno e provado de rebelde? De alguém desleal a Jeová? Corá só quer ser equilibrado, razoável. Não posso concordar com você, Anzi. Todos que conhecem bem Moisés sabem que ele é de longe o mais manso dos homens. E vemos como Moisés sempre procura a orientação de Jeová. E daí simplesmente obedece. Assim, Anzi, a vontade de quem é feita? A de Moisés ou a de Jeová? Supostamente é a de Jeová, mas... Aí está a verdadeira questão. Para começar, foi Jeová quem designou Moisés para glorificar seu santo nome perante Faraó e nos levar da escravidão à terra prometida. Todos nós sabemos da insegurança de Moisés quando Jeová mandou ele falar com Faraó. É verdade. Se me lembro bem, Moisés disse que não era orador fluente, que era vagaroso de boca e de língua. Ele até perguntou a Jeová se outro não podia ir em seu lugar. Foi então que Jeová designou seu irmão Arão como porta-voz. Isso não é prova suficiente de que nem Moisés, nem Arão arbitrariamente se colocaram acima da congregação? Se alguém questionar a autoridade deles, mesmo que já tenha sido fiel e leal,
A autoridade de quem essa pessoa está questionando? Eu sei que devo dizer a autoridade de Jeová. Mas, a meu ver, Moisés como líder é um fracasso. Por que ainda não estamos na Terra Prometida? Por que não... Adivinha quem eu sou? Eu não sei. Moisés. E eu sou as águas do Mar Vermelho afogando os egípcios. Estamos repetindo o dia que Jeová nos salvou dos egípcios e abriu o Mar Vermelho bem na nossa frente. Aquele dia foi especial mesmo. Qualquer dia, queremos que nos mostrem esse grande ato de Jeová. Mas já está quase na hora da janta. Por favor, lavem bem as suas mãos e enchem uma das jarras com água. Tá bom, pai. Não. Pegue uma jarra limpa atrás da tenda. Certo, pai. Vocês diriam que Moisés e Arão sempre estão certos? Não cometem erros? É claro que erram. Afinal, eles são homens imperfeitos, como todos nós. Jeová, por certo, conhece os erros deles, bem mais do que nós. Como quando Moisés casou com uma mulher cusita. É uma vergonha termos um líder cuja esposa nem é filha de Abraão. É, mas Zípora adora Jeová como nós. E lembre-se do que aconteceu quando Miriam e Arão criticaram Moisés por causa dela. Sim, mas não acham que eles tinham razão de perguntar se foi apenas por meio de Moisés que Jeová falou? Jeová não falou também por meio deles? Jeová estava ouvindo Anzi, e ele imediatamente mostrou seu conceito. Ele disse sobre Moisés: ele está sendo encarregado de minha casa. Boca a boca falo com ele. E depois perguntou: por que vocês se atreveram a falar contra meu servo, contra Moisés? E por sua rebelião, Miriam foi atacada de lepra por 7 dias. Não se esqueça que não pudemos levantar acampamento até ela se recuperar. Arão teve de admitir que ir contra o designado por Jeová era um pecado, uma tolice. Ele aprendeu uma importante lição. Queria que meu pai se desse conta disso. Mas isso foi lá no passado. Há algo em vocês que eu não consigo entender. Como é que podem apoiar Moisés e não seu pai, que lhes deu a vida? A lei é específica em dizer que se deve honrar o pai. Vocês deviam ser leais e apoiar seu pai, pelo menos por respeito. Como vocês podem... Anzi, não nos entenda mal. Não é fácil para nós. Amamos nosso pai, mas não somos cegos. E ficamos muito tristes de vê-lo seguir um proceder tão obstinado contra Jeová. Mas não é uma simples questão de apoiar meros humanos, seja nosso pai, Moisés ou Arão. Só queremos permanecer fiéis a quem designou Moisés, Jeová. De modo que a questão toda se resume em, como posso dizer? Em lealdade. Lealdade a nosso pai e a nossa família, ou lealdade a Jeová. É triste ver nosso pai ter motivações que parecem ser erradas. Erradas? Essa é boa. O que quer dizer com isso? Claro que não posso ler o coração dele, e de forma alguma quero desrespeitá-lo. Mas hoje, ele parece gostar de toda a atenção que Datã, Abirão e On estão lhe dando. Fico pensando se... Pelo visto, ele não está contente com a designação da nossa família. É um grande privilégio sermos instrutores da lei. E carregar a mobília e os utensílios do tabernáculo. É triste. Mas parece que nosso pai não mais aprecia servir como ajudante de Arão e seus filhos, que são sacerdotes. E quanto a Datã, Abirão e On, notáveis líderes dos Rubenitas, e os outros 250 maiorais, homens de fama, todos parecem apoiar Corá. Nesse caso, também temos de pensar na sua possível motivação. Já que Ruben foi o primogênito de nosso antepassado Jacó, será que alguns dos descendentes de Ruben se ressintam da autoridade de Moisés também? E não se esqueça, nossa família se acampa perto dos Rubenitas. Parece que está havendo Isso mesmo. muitas conversas entre nosso pai e certos Rubenitas de destaque. Tenho muito medo que as coisas logo fujam do controle. Por que vocês são tão cabeça dura? Talvez seja a hora de mudar. É bom mudar. Só quero ver o que farão na hora da verdade. Quanto a mim, Anzi, prezo muito o privilégio que Jeová deu à nossa família, servi-lo fielmente conforme a sua vontade. Eu também, primo. Um dia nos pátios de Jeová é melhor do que 1000 em outra parte. Escolhemos ficar em pé nos limiares da casa de Deus, em vez de andar nas tendas da iniquidade. Cuidado para não derramar. Agora, Anzi, ficamos contentes que está aqui. Por que não janta com nossa família esta noite? Ele é muito fraco como líder.
Tenham paz, meus irmãos. Paz para você também, Corá. Você chegou na hora certa. Falávamos sobre sua coragem e como você não teme enfrentar Moisés em diversos assuntos. O que nós precisamos é de um líder como você, que não se intimida com Moisés e sua família. Precisamos agir. Cadê a liderança da nossa nação? Eu acho que o povo não tem mais confiança na direção de Moisés. O povo sempre tem de reclamar para conseguir alguma coisa. E ele ainda nomeia seu irmão Arão como sumo sacerdote. Fico louco com isso. Isso mesmo, meus irmãos. O próximo sumo sacerdote terá metade da minha idade. Moisés não achou que eu merecia nem ser cabeça da nossa família, os coatitas. Ele designou Elisafã, que é mais jovem do que eu. Será que Jeová fala apenas por meio de Moisés? Todo mundo pode ver que Moisés está demorando muito em nos levar à terra prometida por Deus. No entanto, ele põe a culpa no povo. No povo, dizendo que Deus está descontente conosco. Não sejam enganados por ele. Não ouçam a Moisés. Infelizmente, meu pai e seus partidários haviam decidido questionar a autoridade dos designados por Jeová, Moisés e Arão. Uma nova situação logo lhes daria oportunidade de expressar abertamente o que pensavam. O que aconteceu? Bem, Jeová mandou que Moisés enviasse homens para espionar Canaã. Eles voltaram após 40 dias e disseram: "Entramos na terra a qual você nos enviou, mas nós não podemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós." E continuaram a apresentar aos filhos de Israel um relato mau. Então toda a assembleia levantou sua voz, e o povo continuou a chorar e a lamentar durante toda a noite. E todos os filhos de Israel começaram a murmurar contra Moisés e Arão. Por que não morremos no Egito? Seria melhor do que morrer neste ermo. Ouçam, meus irmãos. Ouçam. Vamos escolher um líder e voltemos ao Egito. A terra que exploramos é muito boa. É uma terra que mana leite e mel. Somente não se rebelem contra Jeová. Irmãos, não temam o povo da terra, pois eles são pão para nós. Irmãos, esses homens querem vê-los mortos. Não ouçam a eles. Tenham coragem, meus irmãos. Deus não iria mentir para vocês. Confiem na ajuda de Jeová e sigam a quem ele designou como líderes, Moisés e Arão. Não ouçam a eles. Eles merecem a morte. Atrás deles. Não, irmãos. Não façam isso. Não escutem a eles. Veja, é Moisés. Meus irmãos! Meus irmãos! Meus irmãos! Meus irmãos! Ouçam a voz de Jeová. Todo o tempo Jeová tem ouvido sua voz, e ele ficou indignado. E disse: "Até quando esta assembleia má fará tais resmungos que fazem contra mim?" Ouvi os resmungos dos filhos de Israel, com que resmungaram contra mim. Como vivo, é o que disse Jeová: se não farei a vocês exatamente assim, como falaram aos meus ouvidos. Aqui neste ermo, cairão os seus cadáveres. Sim, todos os seus registrados, de todo o seu número, maiores de 20 anos. Vocês que resmungaram contra mim. Nenhum único dentre estes homens desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Calebe, filho de Jefuné, e Josué, filho de Num. Quanto aos seus pequeninos, de quem vocês disseram, ficarão por saque, e seus filhos que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, estes lá entrarão. E a eles darei a terra, e tomarão posse dela. Mas os seus próprios cadáveres cairão neste ermo.
Suplique a Jeová por nós, Moisés, para que não percamos o seu favor e ele não nos deixe ficar vagueando pelo ermo, mas nos conceda cidades para morar. Vamos subir e lutar, de acordo com tudo que Jeová nos ordenou. Coragem, homens, pois amanhã subiremos contra os cananeus. Não, meus irmãos. Jeová me disse, diga a eles, não devem subir e lutar, porque não estou no seu meio, para que não sejam derrotados pelos seus inimigos. Sejam as espadas, homens. Não escutem a Moisés. Nós subiremos contra o país, conforme Jeová nos havia orientado quando nos trouxe até a fronteira de Canaã. Obedeçam a Corá. Por quê? Por que é que vocês não obedecem à ordem de Jeová? Não conseguirão. Não subam, porque Jeová não está no seu meio. E para que vocês não sejam derrotados pelos seus inimigos, pois os amalequitas e os cananeus estão à sua espera, e vocês certamente cairão pela espada. Uma vez que vocês deixaram de seguir as ordens de Jeová, Jeová não continuará do seu lado. A guerra! Jeová está conosco! Mesmo assim, eles tiveram a audácia de subir ao monte. Mas Moisés e a arca do pacto de Jeová continuaram no meio do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que moravam no monte desceram e começaram a golpeá-los e a espalhá-los até Ormá. Como meu pai e os demais se haviam afastado do verdadeiro Deus. Percebe? Embora professassem fé em Jeová, suas queixas e críticas contra os servos designados por Deus acabariam em franca oposição contra Jeová. Você era pequeno, mas se lembra quantas dificuldades nossa família passou? Alguns insistiram que apoiássemos Corá, afinal ele era nosso pai. Nossa lealdade estava em jogo. A derrota que sofremos de forma alguma indica que Jeová não está do nosso lado. Fomos derrotados por causa de Moisés. Mesmo. Datã, como pode dizer isso? Corá disse que é porque permitimos que Moisés continuasse a impor a si mesmo e a sua vontade sobre o povo. É verdade. Se tivessem ouvido a Jeová por meio de Moisés, não teriam subido contra os cananeus, não teriam sido derrotados. É melhor tomarmos nossas próprias decisões e escolhermos um novo líder. Escolham um novo líder. Moisés foi longe demais! Moisés não é um bom líder para o povo. Agora que finalmente fomos libertos lá do Egito, por que ainda temos de aguentar a tirania de Moisés? E deixarmos que ele continue nos enganando? É isso mesmo. Já chega! É assim que vocês e meu pai Corá pensam? Todos sabem que tudo na nossa vida tem de ser do jeito de Moisés. Moisés quer que acreditemos que Deus nos revela coisas só por consideração a Ele. Como se não fôssemos todos filhos de Abraão. E que tudo que sabemos de Deus devemos a Ele e que ainda temos de continuar a ser ensinados por Ele. É lamentável não termos agido antes e termos permitido que Moisés se enaltecesse. Hanzi, posso falar com você um instante? Claro, primo.
O que é? Anzi, por que você critica tão duramente a Moisés? Porque as palavras persuasivas dele não me enganam mais. Com sua astúcia, ele conseguiu sua posição sob o pretexto de que segue os mandamentos de Deus. E como se não bastasse, ele deu o sacerdócio a Arão. Como pode falar isso, Anzi? Temos o grande privilégio de sermos separados para... É, Abiasaf. Mas por que tinha de ser o irmão dele? Isso só aumenta a suspeita da parte dos anciãos. Não há outros entre os levitas tão qualificados quanto Arão? Você promoveria Corá para o cargo? Claro, Abiasaf. E por que não? No que Corá é inferior ao próprio Moisés? Me desculpa, mas é evidente que meu pai só está interessado em promover a si mesmo. Tem coragem de criticar o seu próprio pai? Um ancião que somente deseja fazer... Anzi, calma, por favor. Por que discutirmos esse assunto? Não está na hora de nós... Agora é hora de agir, e agir depressa, antes que sejamos derrotados como nossos homens valentes. Oh, meu Deus. O que vai acontecer? Paz, Corá. Paz para vocês também, meus irmãos. Estamos perdendo a paciência. A derrota que sofremos às mãos dos amalequitas e dos cananeus nos fez chorar diante de Jeová. Mas por causa de Moisés, Jeová não ouve nossa voz. Moisés gosta de parecer que é bom e obediente à vontade de Jeová. Ele usa astúcia em vez de força. E com essa estratégia, ele conseguiu chegar onde chegou. E ele exaltou Arão, seu irmão, do mesmo modo. É tudo verdade! Já está na hora de o povo punir esses homens. Embora achem que não percebamos suas tramas iníquas. Vamos puni-los! Vamos pegá-los, vamos! Não deixemos que se fortaleçam até que não possamos fazer mais nada. Não permitam isso! Não permitam isso! Filhos de Levi, me escutem. Será que Moisés pode dar uma boa explicação para conceder o sacerdócio a Arão e seus filhos? Se Deus decidiu dar a honra a alguém da tribo de Levi, não sou eu também dessa tribo? Você é o príncipe de Sim. Levi. Sim. Porém, eu mesmo não me considero digno de assumir esse alto cargo. A menos que essa seja a vontade do povo. Por outro lado, se Deus determinou dar o privilégio à tribo do primogênito, alguém da tribo de Ruben teria a honra. Datã e Abirão a teriam, pois são os mais velhos da tribo de Ruben, homens ricos, homens de fama. Veja, é Moisés. Já chega de vocês, porque a inteira Assembleia de Israel é santa e Jeová está no nosso meio. Então, por que querem se exaltar acima da congregação de Jeová? Corá, você e todos os do seu lado, esses 250 homens dos filhos de Israel, são maiorais da Assembleia, homens convocados, de fama. Mas amanhã, Jeová mostrará quem pertence a ele, quem é santo e quem deve achegar-se a ele, e quem ele escolher deve aproximar-se dele. Façam isso. Apanhem porta-lumes, você e toda a sua Assembleia. Coloquem brasas neles e ponham incenso sobre eles, e os apresentem a Jeová amanhã. Terá de acontecer que o homem a quem Jeová escolher, este é o seu santo. Está bem. Está bem. Josué. Sim, senhor. Datã e Abirão não estão presentes aqui no momento. Diga a eles, por favor, que também venham e ouçam a palavra de Jeová. Pois não, senhor. Ouçam, por favor, filhos de Levi.
É uma coisa insignificante para vocês que o Deus de Israel os separe da Assembleia de Israel para se apresentarem diante dele, para executar o serviço de seu tabernáculo e para ficar de pé diante da Assembleia e ministrar-lhes, e para fazer vocês e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, chegar perto. Será que vocês também têm de procurar obter o sacerdócio? Por esta razão, vocês e toda a sua Assembleia que estão se ajuntando estão contra Jeová. Quanto a Arão, o que é ele para vocês resmungarem contra ele? Ele é seu irmão. Você o designou. Ele é seu irmão. Por que está sozinho, Josué? Datã e Abirão, filhos de Eliabe, não vieram? Não, senhor. Isto foi o que eles disseram. Não iremos. Já não basta que nos fez subir de uma terra que manava leite e mel para nos fazer morrer no ermo, e ainda por cima você quer nos tiranizar? Na verdade, você não nos trouxe a uma terra que mana leite e mel para nos dar como herança campos e vinhedos. Quer furar os olhos de todos esses homens? Disseram, nós não vamos até lá. Ó Jeová, não vires para olhar para a sua oferta de cereais. Nenhum único de seus jumentos lhes tirei, e não prejudiquei a nenhum deles. Corá, você e toda a sua Assembleia compareçam perante Jeová. Você e eles e Arão, amanhã. E tem de dar-se que o homem a quem Jeová escolher, ele é o santo. Sim, que Jeová escolha. Já chega de vocês, filhos de Levi. Opa, mais uma vez. Meu irmão... Tio Eucana? Agora, os homens estão na frente da tenda de reunião, diante de Jeová. Hoje é um dia triste para nossa nação e nossa tribo, meu irmão. O que foi, pai? Aguardamos um julgamento de Jeová, filho. Fique um pouco com sua mãe. Depois terminamos de treinar. Tá, pai. Obrigado, filho. Que bom que você veio me ajudar. Vamos fazer um cobertor? Posso escolher a cor? Claro que pode. Anzi, cozinhe. Anzi, estou muito feliz de ver que você não se juntou a Corá. Você não se apresentou diante de Jeová na tenda de reunião. Eu não me apresentaria como um candidato ao sacerdócio. Mesmo assim, acho que Corá e os com ele têm o direito de fazer isso. Você não está entendendo como isso é sério. Eles estão esperando que Jeová dê um sinal. Moisés não nos revelou o que será, mas temo que o ato presunçoso de nosso pai não ficará impune. E agora, Moisés irá até as tendas de Datã e Abirão para que eles também ouçam a palavra de Jeová. Eu também quero ouvir o que Moisés dirá a eles. Acho que Datã e Abirão tinham todo o direito de fazer o que fizeram. Mas Anzi, eles rejeitaram a palavra de Deus por meio de Moisés. Será que Jeová só fala por meio de Moisés? Não somos também parte de Israel? Como sabem que Jeová não fala por meio de Corá, Datã e Abirão? Eles também são anciãos e saíram conosco do Egito. Moisés não é um homem como qualquer um de nós. Anzi, cuidado com a conversa rebelde de Datã e Abirão. Parece que o próprio Jeová responderá a essas perguntas. Você não se juntou a Corá, mas como ficará quando Datã e Abirão forem julgados? Vamos ver. Vamos ver.
venha nos dizer, Moisés. Veio aqui só para bancar o líder. Bancar o líder. Retirem-se, por favor, de diante das tendas destes homens iníquos, Corá, Datã e Abirão. E não toquem nada do que pertence a eles, para que não sejam arrasados no seu pecado. Não pode estar falando de nós. Olha só quem também está aqui. Os supostos filhos de Corá. Vocês também ficaram com medo das ameaças de Moisés? Vocês afirmam guardar a lei. A lei não manda honrar o pai. Por que não apoiam seu pai agora? Isso mesmo, filhos de Corá. Esse é o quinto dos 10 mandamentos, Abirão. Os 3 primeiros exigem devoção exclusiva a Jeová. O próprio Jeová ainda está no meio de Israel. Separem-se enquanto há tempo. O que eles estão fazendo? Vocês estão na tribo de Ruben e não têm autoridade aqui. Vocês que saiam do nosso meio. Anzi! Não! Anzi! Por meio disso saberão que Jeová me enviou para realizar estes atos, que não são do meu coração. Se esse povo morrer de acordo com a morte de toda a humanidade, e a punição que vier sobre eles for com a punição de toda a humanidade, então não foi Jeová que me enviou. Mas se for algo criado, que Jeová criar, e o chão abrir sua boca, e engoli-los, e também tudo o que pertence a eles, e eles descerem vivos ao Seol, saberão com certeza que esses homens trataram a Jeová com desrespeito. Que tragédia terrível! Assim, tanto eles como todos os que lhes apoiavam desceram vivos ao Seol, e a terra foi cobri-los, de modo que desapareceram do meio do acampamento. Saiu fogo da parte de Jeová, e passou a consumir seu avô Corá e os 250 homens que ofereciam incenso. Eles pereceram na conversa rebelde de Corá. Foi uma das épocas mais difíceis para nossa família e para a nação inteira.
Não foi fácil esquecer o que aconteceu. Então, filho, é por isso que às vezes seu pai fica tão triste quando lembra do seu avô. Agora eu consigo entender melhor do que nunca. Mas, filho, não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer o que realmente aconteceu. Na verdade, meu pai e os outros se rebelaram contra a autoridade de Jeová. Sua inveja, orgulho e ambição levaram à rebeldia e eles trouxeram desonra sobre si mesmos. Meu pai queria a glória, mas ela durou pouco. Ainda bem que eu e meus irmãos tomamos a decisão certa. Deve ter sido difícil. Sim, foi. Mas aquilo nos ajudou a ver como é importante não deixarmos amizades ou a família, ter prioridade sobre nosso relacionamento com Jeová e nossa obediência a Ele. Meu pai sempre fala isso. No fim das contas, a melhor orientação para todos nós é a que vem de Jeová. Precisamos ter total confiança nos escolhidos por Ele. Percebe? Respeitar os escolhidos por Jeová mostra respeito pela autoridade de Jeová. Obrigado por me contar isso, tio. Me ajudou a entender melhor a situação. Não há de quê, filho. Agora, que tal voltarmos ao treino? Vamos ver onde foi que paramos? No começo do segundo verso? Ah, é. Aqui. Pronto? Pronto. Vai. Vou cantar por tempo indefinido sobre as expressões de benevolência da parte de Jeová. Com a boca tornarei conhecida. Que lição trágica para os rebeldes! E quanta tristeza para a nação de Israel! Ao passo que assistia ao drama, com qual personagem você se identificou? É fácil dizer que somos como os filhos de Corá, em vez de dizermos que somos como o pai deles ou como Datã e Abirão. Mas que personagem melhor representa quem somos no íntimo, no coração? Judas, versículo 11, diz: Ai daqueles que pereceram na conversa rebelde de Corá. De fato, a conversa negativa de Corá influenciou outros. Infelizmente, alguns hoje deram ouvidos à conversa rebelde e prejudicial dos que não respeitam a Jeová. Isso talvez aconteceu porque se tratava de alguém destacado na congregação ou com anos de serviço dedicado. Mas devemos nos lembrar que Corá também tinha sido servo leal de Jeová por muitos anos. Assim, dizer eu sou leal não significa que seremos obedientes e submissos. É muito triste ver que alguns pereceram espiritualmente por causa da influência de pessoas com pensamentos traiçoeiros. Respeitar a autoridade de Jeová também envolve outro fator importante, a lealdade. Quantos aspectos da lealdade você notou no drama? 2? 3? 5? Corá e os outros rebeldes falharam no teste da lealdade em 6 áreas. Primeiro, eles não apoiaram lealmente a autoridade dada por Deus. Assim, Anzi, a vontade de quem é feita? A de Moisés ou a de Jeová? Supostamente é a de Jeová, mas... Isso não é prova suficiente de que nem Moisés, nem Arão arbitrariamente se colocaram acima da congregação? Se alguém questionar a autoridade deles, mesmo que já tenha sido fiel e leal,
A autoridade de quem essa pessoa está questionando? Eu sei que devo dizer a autoridade de Jeová. Mas, a meu ver, Moisés como líder é um fracasso. Assim como naquela época, hoje Jeová designa homens imperfeitos para liderar na congregação. Assim, a lealdade a Jeová significa não ir contra as decisões dos anciãos. Temos de acreditar que Jeová sabe de tudo que está envolvido e nós, na maioria das vezes, não. Qual foi o segundo teste? Filhos de Levi, me escutem. Será que Moisés pode dar uma boa explicação para conceder o sacerdócio a Arão e seus filhos? Se Deus decidiu dar a honra a alguém da tribo de Levi, não sou eu também dessa tribo? Sim. Porém, eu mesmo não me considero digno de assumir esse alto cargo. A menos que essa seja a vontade do povo. Precisamos reagir contra o orgulho, a ambição e o ciúme. Qual é o antídoto para tais motivações destrutivas? O amor, porque o amor não se enfuna. O terceiro teste de lealdade envolveu a reação dos rebeldes às falhas de Moisés e Arão. Vocês diriam que Moisés e Arão sempre estão certos? Não cometem erros? É claro que erram. Afinal, eles são homens imperfeitos, como todos nós. Jeová, por certo, conhece os erros deles, bem mais do que nós. Como quando Moisés casou com uma mulher cusita. É uma vergonha termos um líder cuja esposa nem é filha de Abraão. Como reagimos quando nos deparamos com as imperfeições dos que têm cargos de responsabilidade? O capítulo 4 de Efésios menciona que dádivas em homens, homens imperfeitos, servem para nos reajustar e nos edificar. O versículo 13 diz: até que todos nós fiquemos plenamente desenvolvidos à medida da estatura que pertence à plenitude do Cristo. Como humano, Jesus apoiou lealmente as provisões de Jeová, apesar de notar facilmente os defeitos daqueles que o rodeavam. Quarto, apesar de Jeová os ter protegido e sustentado, a nação de Israel começou a murmurar e a reclamar. Por que não morremos no Egito? Seria melhor do que morrer neste ermo. Ouçam, meus irmãos, ouçam! Vamos escolher um líder e voltemos ao Egito. Tenham coragem, meus irmãos. Deus não iria mentir para vocês. Confiem na ajuda de Jeová e sigam a quem ele designou como líderes, Moisés e Arão. Não ouçam eles! Eles merecem a morte! Atualmente é fácil notar quando outros demonstram um espírito de queixa, mas talvez não o percebamos tão facilmente quando nós mesmos somos a fonte das queixas. Precisamos eliminar totalmente queixas e resmungos. O apóstolo Paulo incentivou os cristãos a realizar todas as coisas sem resmungar. Ao contrário dos israelitas, não devemos nos esquecer de que as inconveniências temporárias que passamos neste sistema são pequenas se comparadas com as enormes bênçãos do novo mundo de Deus. Conseguiu identificar o quinto teste de lealdade? Precisamos agir. Cadê a liderança da nossa nação? Eu acho que o povo não tem mais confiança na direção de Moisés. E ele ainda nomeia seu irmão Arão como sumo sacerdote. Fico louco com isso. Isso mesmo, meus irmãos. O próximo sumo sacerdote terá metade da minha idade. Moisés não achou que eu merecia nem ser cabeça da nossa família, os coatitas. Ele designou Elisafã, que é mais jovem do que eu. Será que Jeová fala apenas por meio de Moisés? Lembre-se, Corá estava descontente porque um homem mais jovem receberia mais responsabilidade do que ele. Corá desejava mais privilégios, mas a sua motivação era errada.
Por outro lado, seus filhos estavam contentes de servir simplesmente como ajudantes do sacerdote. É maravilhoso ver pessoas leais aceitarem qualquer designação com alegria. A sexta e última lição pode ser um teste de lealdade bem difícil. Vocês estão na tribo de Ruben e não têm autoridade aqui. Vocês que saiam do nosso meio. Anzi! Não! Anzi! Os filhos de Corá perderam o pai, amigos achegados e membros da família. Atualmente, os cristãos também podem sofrer dolorosas perdas pessoais. Mas não podemos permitir que laços de amizade ou de parentesco sejam mais importantes do que a nossa lealdade a Deus. É difícil expor uma ação errada de um amigo ou apoiar os anciãos que reajustam um parente. No entanto, o Salmo 18:25 diz: com alguém leal, Jeová agirá com lealdade. Assim, perguntamos novamente: com qual personagem do drama você se identificou no íntimo? Durante toda a vida, teremos oportunidades de analisar a nós mesmos com respeito a esse assunto. Da próxima vez que as coisas não saírem como você esperava, analise o que sente bem no íntimo. Uma tendência de resmungar? Orgulho sufocando suas boas intenções? Estamos, sem perceber, demonstrando as características de Corá, Datã ou Abirão? Em vez disso, nos identifiquemos com os filhos de Corá. Assim como a nação de Israel, estamos diante do novo mundo de Deus. Antes de entrar nele, você talvez enfrente testes de lealdade, questões que podem afetar sua vida e a de sua família. Esteja decidido a ter sempre em mente a real questão por trás de tudo, a soberania de Deus. Respeite a autoridade de Jeová. Se fizer isso, você terá a perspectiva de se tornar um dos filhos ou filhas perfeitos de Jeová, recebendo suas inúmeras bênçãos por toda a eternidade.